Olá, viva, seja bem-vindo a mais um Bíblia Fala, hoje, terça-feira. Voltamos à sua presença, quer através da Rádio RCS, quer também pelo Facebook da rádio, onde você poderá assistir a esta emissão, a este programa, todos os dias, neste mesmo horário. Voltamos à conversa com Pedro Esteves e voltamos a conversar exatamente sobre as duas epístolas de Pedro, que estão registadas no Novo Testamento e que têm, de alguma forma, muito para nos oferecer. Convido a abrir a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 2. Voltamos ao capítulo 2, tal como ontem, e vamos ler agora os versículos 4 a 8. O versículo 4 diz: E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de obedecerdes, ou de oferecerdes, melhor, sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, na Escritura se diz: Eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta como a principal da esquina, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Pedro, o apóstolo Pedro usa aqui, de alguma forma, uma imagem muito clara para falar da igreja, quer da igreja do seu tempo, eventualmente uma igreja que se estende até nós. Quais são as lições principais que nós podemos tirar desta imagem? Ele fala aqui da pedra, fala aqui de outros assuntos, mas... No fundo, a construção. A construção de uma casa é a imagem que ele está a usar, não é? Quem está familiarizado com o ensino de Jesus não espanta que se possam usar imagens da vida concreta e real para ilustrar as grandes verdades espirituais. Costumamos usar a expressão parábolas, não é? São muito famosas as parábolas de Jesus, onde ele ensinou lições tremendas, algumas muito profundas, mas em vez de o fazer numa linguagem filosófica, através de raciocínios complexos, ele usava histórias, parábolas, portanto, da vida real, muitas vezes do mundo que as pessoas conheciam, o mundo rural, por exemplo. Exato. Foi muito usado por Jesus para ilustrar essas grandes verdades, não é? Jesus usava, sobretudo, talvez o tema sobre o qual ele mais falou e mais parábolas usou foi o do reino de Deus. Por isso, tantas vezes ele dizia, o reino de Deus é semelhante a uma árvore, uma semente, enfim. E ele aqui vai falar exatamente da pedra, ou das pedras. É por isso que como dizias, esta imagem, o apóstolo Pedro, no fundo, está a explorar o conceito de igreja e procurando aprofundar algumas das lições mais importantes através desta imagem que é a ideia de uma construção, de uma casa, e, portanto, de pedras. Portanto, os conceitos que ele vai explorar é essencialmente o papel de diferentes pedras nesse esforço de construção. Ele fala de uma pedra principal, mas também das várias pedras. E de outras pedras, não é? Vamos tentar então compreender isto melhor, de forma simples. Existem dois conceitos-chave nesta ilustração que o apóstolo está a fazer. O primeiro conceito é de que neste edifício, que é a igreja, porque isto é um ensino sobre a igreja, Jesus é a pedra angular ou a pedra de esquina deste edifício que é a igreja. Para nós hoje, que no tipo de construção que estamos habituados, mesmo sem sermos arquitetos ou engenheiros, o conceito de pedra angular até não fará muito sentido, não é? Uma vez que não é propriamente com base numa pedra angular, que não é essa a lógica da construção que nós conhecemos. Talvez hoje, se fôssemos usar esta parábola na linguagem mais moderna, nos referiríamos talvez aos fundamentos ou aos pilares, digamos assim, que são realmente a estrutura base, e depois a partir daí é que todo o edifício é construído. Mas de facto existia neste tempo, e durante muitos séculos, existiu uma técnica, digamos, de construção que tinha uma natureza muito diferente das que nós conhecemos, e de facto era muito importante uma pedra que tinha que ser bem escolhida, aliás, e era toda uma ciência, de facto, de engenharia, a maneira como essa pedra era colocada, e o edifício, basicamente, feito com pedras, toda a estrutura assentava. Por isso é que essa pedra tinha que ter, em termos de força, de posicionamento, tinha que ser muito bem definida. Ora, o que o apóstolo explora, então, como primeiro conceito, ou conceito base, é que na igreja
vendo-a como um edifício, Jesus tem esse papel, toda a sua construção. Portanto, podíamos falar de identidade, de doutrina, de missão. Tudo isso está solidamente construído sobre este pilar que é Jesus Cristo. E é engraçado que Pedro também vai relembrar os momentos da cruz, se quisermos, não é? Porque ele diz que a pedra que é Cristo, os edificadores rejeitaram, não é? Precisamente, ele aí está a citar palavras dos profetas. Aliás, ele neste texto que leste, cita 3 passagens diferentes do Antigo Testamento. Portanto, dos profetas, Isaías 2 vezes e dos Salmos, no Salmo 118. Portanto, ele está a fazer recurso, de facto, a esta imagem, portanto, que não é, no fundo, ele não está a inventá-la. Claro. É um conceito que profeticamente já estava, os profetas já se tinham referido a ele, e, portanto, este conceito de que Jesus ocupa esse lugar de pedra angular de toda a estrutura de que é a Igreja. A grande dimensão, ou o segundo conceito, é o de que os crentes, cada um deles, é uma pedra viva. Portanto, ocupa uma função que não é de todo comparável em termos de importância, como é evidente, ao papel da pedra angular Cristo, mas todas elas, por isso ele vai referir-se no versículo 5, à ideia de que todos vós sois pedras vivas. Este conceito de ser pedras vivas quer dizer que elas têm uma função ativa, são necessárias, não estão lá apenas para adornar ou para ocupar espaço. Aliás, o próprio Pedro diz qual é o objetivo, não é? Para seres edificados como casa espiritual, para seres sacerdócio santo. Nós hoje não vamos debruçar-nos especificamente numa questão do tempo, vamos guardar... Já falámos em outros programas sobre esta questão. Mas, claro, agora que estamos mesmo a estudar a carta de Pedro, a primeira carta é mesmo já a partir da manhã que vamos aprofundar a questão do sacerdócio, por isso eu não me vou agora aqui focar nele, porque ainda vamos ler o versículo 9, que reforça esta ideia que já está aqui, mas, portanto, esta segunda imagem é de cada crente é uma pedra. Isto podemos facilmente ligar esta imagem com uma outra muito importante para falar da Igreja, que é a parábola do corpo, essa explorada pelo apóstolo Paulo, não é? Em que ele vai claramente, um pouco na mesma linha, dizendo que se virmos a Igreja como um corpo, o que é que ele vai dizer? Cada membro, cada crente, por assim dizer, é um membro. E por isso, o que é o olho não pode querer ser a orelha, nem a orelha querer ser o olho. Todos ocupam uma função nesse corpo. Se olharmos para a Igreja como um edifício, todos são uma pedra e, portanto, não se pode dizer que uma pedra é mais importante que outra, porque se num edifício tirarmos uma pedra, aquele buraco vai lá ficar. Claro. A diferença é Cristo, porque se o Cristo for retirado, o edifício cai. Exatamente. Portanto, por mais dons, capacidades e beleza que as pedras tenham, sem Cristo, isso é completamente irrelevante. Digamos, o papel de cada um torna-se irrelevante. Mas, na base de Cristo, o papel de cada um é muito importante. Estes são os 2 grandes conceitos. E agora, isto tem 2 implicações. Tirar estas 2 lições, que é no fundo a base do que Pedro está a dizer, tem 2 implicações que eu acho que são muito importantes para a nossa reflexão. A primeira delas é que não há na Igreja outra pessoa, outro estatuto que se possa colocar na posição de liderança, chefia. Na Igreja, quem ocupa a posição de pedra angular é Cristo. O que quer dizer que, ao contrário do que, por exemplo, historicamente o cristianismo foi padronizando e definindo, aquilo que nós muitas vezes chamamos como o cristianismo histórico, definiu, por exemplo, a existência de um homem que é o chefe da Igreja, que funciona como um substituto de Deus ou de Cristo enquanto a Igreja estiver na Terra. Este conceito, que vamos dizer curiosamente nasce a partir da utilização que Cristo fez desta mesma imagem, recordemos das palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 16, quando ele tem um diálogo com Pedro e depois diz a Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha Igreja. Nós sabemos que, historicamente, a tradição cristã foi fixando esta ideia de que Jesus estaria, porventura, a dizer a Pedro que ele é que seria a pedra sobre a qual a Igreja seria edificada e, portanto, a Igreja, como que ao longo da história, teve sempre que ter alguém que substituísse Pedro, como sendo o chefe da Igreja. Ora, a partir da imagem que o próprio Pedro dá, tirando qualquer ilusão de que ele próprio seria essa pedra de estrutura, porque senão Pedro, quando escrevesse, o que é que ele ia dizer? Bom, como vocês sabem, Jesus colocou-me a mim na posição de ser a pedra angular
E, portanto, eu e os meus substitutos daqui para a frente é que seremos os chefes da Igreja. Portanto, se alguma dúvida houvesse acerca da interpretação do que Jesus quis dizer a Pedro, Pedro é claro. Não é que ele esteja a tentar elucidar isso, porque ele, na altura essa interpretação não estava feita. Nós é que agora, com a história tendo passado os séculos, podemos dizer que fica claro que o apóstolo Pedro não está a dizer que ele ou um homem ocupa esse lugar. E, finalmente, podemos dizer que a segunda grande implicação é que na Igreja não há classes. Portanto, por um lado não há chefia, há diferentes funções, porque as pedras, ou seja, uma que está na janela, outra que está junto à porta, são diferentes. Isto significa, portanto, que não há classes entre os membros. Na Igreja, olhando para ela como uma construção, um edifício, não há clero e povo. Claro. Mesmo a expressão leigos, que é uma expressão que nós conhecemos muito da Igreja, essas expressões são um pouco enganadoras em relação ao modelo bíblico que, por exemplo, o apóstolo Pedro definiu. O que há na Igreja são pedras. Claro. E mesmo que elas sejam diferentes, ocupam funções diferentes, têm dons diferentes, como o apóstolo Paulo bem explicou, mas todas elas estão em igualdade nesse aspecto. São pedras que assentam sobre a pedra angular. Você é uma pedra viva, você que está aí desse lado, ouviu a explicação que acabamos de proferir aqui. É uma explicação simples, mas de alguma forma vai ao encontro daquilo que Pedro escreveu e quis dizer, quer da Igreja, onde ele participou, mas ele apontou bem o foco para Jesus como o fundador da sua Igreja, aquele que lidera ainda hoje a sua Igreja nesta terra. Fique bem, guarde estes conselhos, guarde estas dicas, reflita sobre elas ao longo deste dia. Quanto a nós voltamos amanhã aqui na RCS e também pelo Facebook da rádio, com o Up Channel por trás. Já sabe, pode ver, pode ouvir, sempre neste mesmo horário, a esta hora. Voltamos amanhã.